O que o homem é isso que nós nos deparamos aqui, Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. A gente constantemente, eu vi essa semana mesmo, dizendo que o mundo está sedento por Deus. Não está, né? Não está não. Então quando a gente ouve isso, e eu sei que às vezes vem de um coração sincero, né? As pessoas falam, as pessoas estão desesperadas por Deus, as pessoas estão desesperadas de encontrar uma solução para a vida em Deus, mas não é verdade, né? O texto vai mostrar aqui, não há nenhum justo. Não há quem busque a Deus. Nós podemos usar o nosso próprio contexto, o nosso próprio exemplo. Nós somos hoje congregantes, em média, 60 pessoas. Será que esse grupo tem buscado de fato a Deus? Só a gente fazer um giro de 180 graus. Os nossos cultos revelam o interesse das pessoas. Os outros cultos revelam isso. Eu estava vendo na internet, eu gosto muito de ver pregador na internet, né? Os bons, né? E eu reparo, às vezes igrejas grandes, bons pregadores, boa doutrina, auditório vazio. Eu me acalmo um pouco, né? Porque às vezes a gente sempre acha que a gente quer o problema, mas não, quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para o que Deus está falando, Ele vai dizer, não tem justo, nenhum sequer. Não tem quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Meus irmãos, por isso que ele vai perguntar se é possível alguém guardar a lei de Deus. E aí o catecismo ele vai responder assim, ó, desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente por pensamento, palavra ou ato. Isso aqui mostra o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Jesus ele vai mostrar para nós que os mandamentos ele sai da esfera externa, ele inclui também a esfera interna. Os mandamentos eles abraçam e amarram de maneira a minha vida e a sua, que tanto as nossas ações quanto as nossas motivações não escapam à lei de Deus. Nada fica fora da lei de Deus. Paulo aqui, com esse versículo, ele mostra a realidade dos homens após a queda. Nem sempre foi assim. A gente vai ver isso nas próximas perguntas. Mas o fato é que depois que entrou o pecado, essa é a nossa antropologia. Esse é o homem. Esse é o homem que a Bíblia descreve, como algum pregador vai dizer, que é o ponto fraco de Deus, né? E a gente pensa que nós somos algo muito importante. E a Bíblia vai mostrar a nossa pecaminosidade. A Bíblia vai mostrar a nossa condição sem Deus. A Bíblia vai mostrar a nossa condição depois do pecado. E depois do pecado, o pecado impossibilita, meus irmãos, qualquer um de fazer algo agradável ao Senhor. Isaías vai nos dizer que as obras dos homens são como trapo de imundícia, pano de menstruação. Porque tudo que eu e você fazemos, meus irmãos, a grande maioria, sem levar em consideração o nosso Deus, a gente não faz pensando no bem do próximo. A gente faz pensando em nós mesmos. Até as coisas boas. Às vezes a gente ajuda pessoas, e isso é bom e deve ser feito, e nós aqui não estamos vendo e nem conhecemos o coração, e a gente fala, nossa, que homem bom, que crente bom. Mas Deus conhece o coração. Às vezes aquele ato de bondade, de misericórdia que a gente tem feito, aquele ato de justiça, na verdade é com a intenção de aparecer. É com a intenção de, às vezes, prender a pessoa num favor.
A gente vê isso constantemente, né? Então, depois que o pecado ele entra no mundo, a gente perde essa condição de cumprir a lei de Deus. A gente perde essa condição de agradar a Deus. E por causa de Adão, toda a raça foi contaminada. Não há nenhum sequer. É interessante quando a gente olha para o versículo, Paulo aqui, ele não deixa ninguém de fora. Todos foram contaminados pelo pecado. Todos, ele vai dizer aqui, ó, não há nenhum e todos. Com essas palavras aqui, Paulo está mostrando a universalidade da culpa do homem diante de Deus. Somos indesculpáveis, culpados. Não tem como eu e você estarmos diante de um Deus santo e reivindicar qualquer coisa. Não tem. William Hendrickson, ele, falando sobre esse texto aqui, ele vai destacar e vai mostrar para nós que o quadro que Paulo tinha em mente é muito mais sinistro do que a gente imagina. Ele vai dizer assim, ó, ninguém é justo, de fato. Ninguém entende sua deplorável condição. E ninguém está tentando entender, nem mesmo procurando por Deus, e a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Esse autor vai dizer para nós que essa é a nossa condição. Além de nós não sermos nada sem Deus, nós não temos interesse nenhum de agregar esse tipo de valor para nós. É interessante quando a gente olha na perspectiva bíblica, né? Eu tenho exercitado, né, a musculatura da minha fé e da minha cabeça para pensar biblicamente. Isso exige muito esforço. A igreja não tem pensado biblicamente. A gente não tem que pensar o que eu acho ou o que você acha. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia vai dizer que não há nenhum justo, e não há quem quer ser justo, e não há quem busca essa justiça. E às vezes a gente olha para situações e a gente dá um veredito, e não baseado no que a Bíblia diz, mas baseado no que a gente gosta ou no que a gente acha, né? Principalmente estilo de vida, jeito de gastar dinheiro, jeito de vestir, jeito de cuidar de filho. Muitas coisas na nossa vida não são pecaminosas. Tem gente que não quer almoçar, tem gente que quer lanchar na hora do almoço, tem gente que quer só jantar, tem gente que quer fazer o contrário, né? Tem gente, por exemplo, que não quer colocar um filho na escola particular. Ele acha por bem que não precisa. Tem gente que já é o contrário. E às vezes a gente olha para essas situações e a gente julga as pessoas baseado no que a gente faz ou no que a gente acha. E observa, a gente não leva em consideração o que Deus tem pensado. A gente tem falado das pessoas, avaliado situações, e a gente não consegue, às vezes, dar um passo para trás e dizer o que Deus pensa sobre isso. Então, meus irmãos, é isso que a gente faz às vezes. A gente tenta viver uma vida sem levar a palavra de Deus em consideração. E aí a gente vai emitindo juízo nas coisas que às vezes nem são pecaminosas, e nós pecamos julgando coisas que a Bíblia não condena. E nós nos colocamos no lugar de juiz, né? E daí, se a pessoa não quer jantar arroz e feijão, quer fazer um lanche, problema dela, não tem nada de errado nisso. Se ela prefere tomar um chá, né? E daí, se a família, ela organiza toda a estrutura financeira para viajar para a praia uma vez por mês, ou por ano, uma boa viagem, ou se ela organiza toda a estrutura financeira para estudar os filhos, ou para fazer qualquer outra coisa. Mas não, a gente às vezes olha para essas condições, coisas que não são pecaminosas, e a gente fala, ah lá, ó, está errado. E com isso a gente cria uma mentalidade de crente que não pensa o que Deus pensa. E com relação à nossa pecaminosidade, com relação ao nosso valor, com relação à nossa vida, a gente faz isso. A gente pensa a respeito de nós com a intenção
Então eu tenho uma intenção boa, eu me avalio baseado no que eu penso, na intenção, simplesmente. Mas no outro, eu julgo pelos atos e eu sou às vezes duro. Então, Paulo aqui, meus irmãos, ele, para mostrar a nossa culpa, a nossa condição sem Deus, ele faz isso para nos mostrar usando as Escrituras. Ele vai dizer, ó, como está escrito. Paulo aqui, ele não tira nada da cabeça dele. Paulo aqui, ele faz uma avaliação. E observa, o texto de Romanos, ele faz perguntas retóricas, né? É como se ele estivesse conversando com alguém que já fosse fazer uma pergunta ou responder ele sobre algo que ele está falando. Por isso que às vezes ele fala, não, de maneira nenhuma. Opa, de maneira nenhuma. Porque ele vai levantando possíveis questionamentos e vai respondendo. Então aqui ele faz isso. Né? Como está escrito. Então aqui, ele não tirou isso da cabeça dele. Paulo, quando ele fala que não há nenhum justo, quando ele fala que ninguém busca a Deus, quando ele fala que todo mundo é mau, ele compila uma porção de versículos das Escrituras. Paulo é um leitor voraz. Paulo é um doutor da lei. Paulo aqui, meus irmãos, ele não tira nada da cabeça dele. Isso que ele ensina para nós aqui. As Escrituras. Então, toda a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, aquilo que eu penso a respeito de casamento, aquilo que eu penso a respeito de comida, aquilo que eu penso a respeito de lazer, aquilo que eu penso a respeito de negócio, aquilo que eu penso a respeito de qualquer coisa, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. E Paulo aqui, ele não ousa dizer nada que já não esteja revelado nas Escrituras. Isso que nós temos que aprender. Então, quando o pecado, meu irmão, ele entra, depois disso o homem cada vez se afasta mais e mais e mais de Deus. É o famoso, a Bíblia diz isso, né? Um abismo chama outro abismo. As pessoas cada vez se afundam em pecado, cada vez se afundam e se misturam no lamaçal de problemas porque têm uma vida cada vez mais distante de Deus, tentando viver uma vida baseada na sua própria sabedoria. E Deus condena isso porque isso é soberba. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não avalie as coisas segundo a sua capacidade. Não deixe de levar Deus em consideração. A gente tem visto isso no livro de Eclesiastes. Uma análise puramente de alguém debaixo do sol. Uma análise puramente de alguém que não leva Deus em consideração. A vida é uma vaidade. A vida é correr atrás do vento. A vida é esse vapor que você tenta pegar, que você tenta atribuir valor e no final das contas você está sem nada. Você ainda continua frustrado, sua vida continua sem sentido porque você tem tentado viver uma vida sem Deus. A gente vê isso desde a queda. Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis 5, Gênesis 6:5, né? Logo depois que o homem sai do Éden, ali na sequência da narrativa, a Bíblia vai dizer assim, ó, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa é a condição do homem. Se tem homem, tem pecado. Se tem homem, tem sujeira. Não tem jeito. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, à medida que o homem vai se distanciando de Deus, se distanciando do Éden, cada vez que o tempo vai passando, o homem vai se afundando, se afundando, se afundando, a ponto de Deus trazer juízo. É o primeiro juízo que Deus traz. Logo depois dessa declaração, vem o dilúvio. Por causa da maldade havia se multiplicado. Agora você imagina? A pergunta 15 do Catecismo de Heidelberg, ela diz assim, ó, para que então Deus mandar pregar os 10 mandamentos tão rigorosos, já que ninguém pode guardá-los nessa vida? Aí ele traz para nós duas coisas. A primeira é
para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e por isso ainda mais desejamos buscar em Cristo o perdão de nossos pecados e a justiça dele. É por isso que a gente prega, é por isso que as Escrituras são importantes para mim e para você. É porque quando a gente olha para as Escrituras, é como se a gente estivesse diante de um espelho. Ela mostra quem realmente nós somos. E a segunda razão, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois dessa vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. É por isso que a gente prega, é por isso que a gente fala, é por isso que a gente faz com a igreja, como a gente faz com os nossos filhos pequenos. Domingo após domingo, quinta de manhã, ou quinta de noite, domingo de manhã, e domingo vai, e oportunidades, reuniões aqui, e você está sempre pregando a palavra. Para uma pessoa que já ouviu, para um grupo que já creu, para um grupo que já converteu, e para um grupo que ao mesmo tempo parece que nunca ouviu, nunca converteu e nunca ouviu tudo aquilo que você tem falado. Então, é por isso que a gente continua fazendo. Paulo discorrendo lá em Gálatas, ele vai falar assim, ó, no verso 19 do capítulo 3. Qual, pois, a razão de se dar a lei, então? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Foi esse o propósito da lei. O propósito da lei não é para nos salvar. O propósito da lei é para mostrar quem nós somos. Nós somos esses que não buscam a Deus. Nenhum sequer, nenhum, nada. O propósito aqui, meus irmãos, dos 10 mandamentos era o quê? Ensinar Israel o que significa viver como um povo que já foi redimido por Deus. Para que nós tenhamos e eles tivessem vidas santas. De tal forma que as pessoas, lembra, no Antigo Testamento, Deus nunca mandou o povo sair para pregar o Evangelho. As pessoas vinham ver quem era Israel. De tal ponto que essas pessoas pudessem ver e Israel refletisse a glória de Deus, o caráter de Deus na vida deles. É por isso. A Bíblia é para que eu e você olhemos para ela e ela, através da minha vida e da sua, a gente reproduza o caráter de Cristo. Ela não tem essa finalidade de nos salvar. Muito pelo contrário. Ela vai nos mostrar a nossa incapacidade, a nossa impotência de cumpri-la. É impossível. Eu estava vendo Augusto Nicodemos falar sobre isso, ele vai dizer que a lei foi dada para calar a nossa boca diante de um Deus santo e apontar essa nossa incapacidade de cumpri-la. Causa vergonha em nós. A gente não consegue não mentir. Porque às vezes a gente nem mente, mas omite. É a mesma coisa. A gente se gaba de não adulterar, mas olha com sentido impuro. Né? A gente acha que nunca assaltou um banco, mas às vezes a gente rouba financeiramente aquilo que não nos pertence. Por isso que Romanos 3,20 vai dizer assim, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O pecado, ele tem esse poder, o pecado não, né? A lei tem esse poder de mostrar para nós quem nós somos. E para mostrar a nossa incapacidade. Aí Gálatas 3,11, Paulo vai dizer assim, ó, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque nós não temos condição de cumprir a lei. E o justo vive por fé. Então, quando eu olho para a lei, eu tenho que ver Cristo na lei e crer que Ele cumpriu toda a lei. Quem me salva não é a lei. Quem me salva é quem cumpriu a lei, Cristo Jesus. Ele cumpriu a lei. A justiça que Deus vê em mim agora não é a minha justiça, porque eu estou nesse grupo do nenhum sequer. A justiça que Deus
vê em mim hoje é a justiça dele que cumpriu. Por isso que quando eu olho para a lei, eu me vejo, conheço a minha incapacidade, mas ela aponta para Cristo e mostra o que ele realizou, a obra que ele fez. Quando eu creio que ele cumpriu aquilo que eu não consigo cumprir, a justiça de Cristo ela é imputada a mim pela fé. Então, Cristo me salva. Nós nunca, meus irmãos, devemos imaginar que o nosso trabalho em contender contra o pecado, ao crucificar, ao mortificar e subjugá-lo, chega ao fim. Nunca. Quem disse isso é Joe Owen, no próprio catecismo. Olhe de novo. Nunca devemos imaginar que o nosso trabalho em contender contra o pecado, crucificar, mortificar e subjugá-lo chega ao fim. O lugar de sua habitação é insondável. Quando acreditamos ter vencido totalmente nesse campo, ainda restam reservas que não vimos antes, que não conhecíamos. Ele está dizendo que por mais que eu e você achamos, né, talvez aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Porque aquela axiologia minha e sua de achar, não, agora eu não caio mais, eu agora me fortaleci, estou bem, estou orando, mas ele vai dizer que essa luta, ela é, como se diz, ela é incabável. Enquanto eu e você estivermos nesse plano, essa vigilância ela é constante, essa mortificação, essa velha vida e nova vida tem que ser largada constantemente. E aí eu concluo com Romanos 3:28, que diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Meus irmãos, é impossível você olhar para as Escrituras e conseguir achar algo que respalda a minha participação e a sua no processo salvífico. Não tem. Qualquer coisa que faça com que eu e você pensemos que eu participe desse processo, está errado. Meu irmão, a gente não quer esse Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, né? Nós estávamos mortos. Mortos. Morto não tem vontade, morto não responde a estímulo nenhum. Então nós somos justificados por causa da obra que Ele faz, Cristo faz. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Por isso que Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Tudo é Ele, por Ele e dele. Meus irmãos, nunca deixe de olhar para as Escrituras, para a lei do Senhor. Ela que aponta a nossa pecaminosidade, ela mostra a nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo ela mostra o nosso Deus. Quem morreu por mim e por você, quem zela por mim e por você. E aí a gente vai poder terminar a carreira como o apóstolo Paulo termina. Ninguém vem me assistir. Terminei aqui sozinho, mas o Senhor não me desamparou. O Senhor estava comigo. Eu senti falta de vocês, mas não estava só. Cristo estava comigo. No momento de dor, no momento de morte, ele já sabia, estou prestes a ser entregue por libação. É chegada a minha hora. Paulo ele vai dizer, combati o bom combate. Meu irmão, eu fiquei lendo aquilo e eu fiquei pensando, se eu morresse hoje, eu não poderia nem usar o versículo do Paulo, nem para colocar na lápide. Ia ser uma mentira. Meus irmãos, olha o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Meus irmãos, que nós olhemos para Cristo, olhemos para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem cumpriu a lei. E é por causa dele que nós temos condição agora, e a gente vai ver isso depois, de também se envolver nesse aspecto de viver uma vida santa. Que Deus esteja nos abençoando, meus irmãos, que a gente possa sempre olhar para Cristo e lembrar que Ele nos salvou. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por essa palavra. Não nos deixe esquecer que o Senhor é quem nos salvou, o Senhor é quem cumpriu a lei, o Senhor é quem fez. Nós só recebemos essa dádiva, esse presente
essa graça da salvação aos meus irmãos aqui, Pai. A Te agradecemos, porque o Senhor foi fiel e nós não. Obrigado, porque o Senhor nos salva. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.